Meninas, tudo bom? Eu vim gravar um videozinho que tantas estão me pedindo, tantas pessoas estão me pedindo, que é do desfraude do Dudu. Então, eu comecei a desfraudar o Dudu no ano passado, setembro do ano passado. Ele tava com 2 anos e 7 meses. E assim, eu comecei a desfraudar, ainda tava meio friozinho, mas eu vi que foi dele a vontade de querer sair da fralda. Eu vi que ele estava incomodado quando fazia cocô na fralda, então eu resolvi, né? Eu peguei umas férias do meu serviço e fui desfraldar ele. Eu comecei, não foi na segunda-feira, tá? Apresentei apresentei o pinico pra ele, o assento redutor também comprei. Mostrei pra ele, mostrei videozinhos de criança fazendo xixi no pinico, musiquinhas assim, contei historinhas, enfim, eu fui inventando, né, botando essas coisas na cabeça dele pra ver se ele fazia certo, né. Com o cocô, tempos antes, um mês antes, ele já tava começando a ficar incomodado e já me pedia pra fazer cocô no vaso. Então, com o cocô ele já saiu sozinho. Meio que, mãe, cocô, e eu já tirava a fralda assim, rapidinho, botava ele no vaso e ele fazia ali. Então ele saiu sozinho, nessa parte foi super bom. Mas com o xixi foi complicado, porque ele não pedia pra fazer xixi, nem sabia a palavra xixi ainda, tive que ensinar pra ele, mostrar que xixi é o liquidozinho que sai do pintinho, então mostrei pra ele, mostrei videozinho das crianças, ixi, fiz aquelas coisas. Daí na segunda-feira mostrei o piniquinho, comprei uma cuequinha nova, deixei ele só de cuequinha. Só que eu fiz isso só no período da manhã. Daí à tarde eu botava a fralda pra ele ir pra escola. Ele chegava da escola, eu tirava a fralda. E à noite, na hora de dormir, eu botava a fralda nele de novo. Então foi em 2 períodozinhos assim, ele ficava sem fralda. Durante uma semana foi o período de desfraude dele. Nessa uma semana ele não acertou nenhuma vez. Eu tava desistindo, gente, é sério, tava desistindo, tava super complicado. Ele, às vezes, quando ele fazia xixi, e me avisava. Então, ele não pedia antes, ele pedia depois. Ele, mãe, xixi. Quando ia ver, ele tava todo com xixi ali, no chão, a coisa, uma poça, né? Então, não deu. Em uma semana não deu, assim. Num dia que eu tava quase desistindo, eu fui na minha sogra, tava o priminho dele lá. E o priminho dele já é desfraldado, e ele viu o priminho dele fazendo xixi no vaso, bem bonitinho, bem certinho. Ele ficou todo empolgado, porque ele viu que o priminho dele pediu pra mãe dele. E depois daquele dia, ele virou outra criança. O Dudu começou a pedir antes pra fazer xixi no vaso. Daí, num dia depois que ele viu o primo dele fazer isso, ele começou a fazer certinho. Então ele começou a pedir, mãe, xixi. Daí eu fui levar ele, que eu tava tentando ensinar ele pra fazer xixi em pé, por minha decisão, bem cabeça, na verdade eu não perguntei pra ele se ele queria fazer xixi sentado, em pé. Eu simplesmente queria que ele fizesse em pé, bem ignorante. Mas na verdade isso foi da criança. Acho que a gente tem que pedir pra ele escolher, ou testar as 2 maneiras, caso ele não consiga escolher. E daí ele me falou, não mãe, sentado. Eu, sentado. Daí eu coloquei ele sentado, desde então ele não errou mais. Ele ficou, então, essa uma semana certinho, fazendo xixi, assim, tentando aprender a fazer xixi, em uma semana certinho. Depois de uma semana ele começou a fazer certinho, gente, não vazava nada, mas tinha que ser sentado, tanto cocô quanto xixi. Claro, né, cocô em pé não dá. E assim, né, ele ficou, depois de um mês, assim, eu fazendo desse jeito, levando pra escola com fralda, depois de um mês, mais ou menos, ou antes, um pouquinho, eu avisei pra professora que já podia, não precisava mais colocar fralda nele, que ele já sabia fazer cocô e xixi, era só mostrar o banheirinho e ajudar ele, que ele sabia fazer já certinho. E ele nunca errou lá na escola, sempre fez certinho, sempre pediu pra professora. E eu tirei, então, no dia inteiro. Eu já tinha desfraudado do dia, durante um mês já tava tudo certinho.
Depois de um mês e uma semana por aí, eu fui reparando que ele estava acordando já todo sequinho, não fazia mais xixi na fralda. Eu decidi tirar a fralda da noite, depois de um mês e pouco. Foi mil maravilhas. Ele ficou assim por um mês e pouco, depois de ter pegado a prática de fazer xixi sempre à noite, antes de dormir, né? Fazer xixi antes de dormir e acordava sequinho. Eu não acordava ele à noite. Ficou assim um mês, super tranquilo, à noite assim. Daí ele começou, em dezembro, ele começou a fazer xixi na cama. E era todo santo dia. Eu reparei porque começou o verão, começou o calor, comecei a dar mais líquidos, ele chupava picolé. Então, enfim, ele tava ingerindo mais líquidos. Então eu vi que ele tá fazendo xixi na cama sempre. Reduzi um pouco o líquido à noite, um pouquinho assim, quando ele pedia, sei lá, água, suco, eu reduzi. Mesmo assim, continuou fazendo xixi à noite, eu não sabia mais o que fazer. Daí eu decidi então levantar de madrugada, né, e levar ele pra ir no banheiro. E deu certo. Eu levei a primeira noite, ele reclamou um pouco, chorou um pouquinho, dormindo, assim, começou meio que choramingar, eu levando ele no colo, eu não acendi a luz. Minha casa é meio iluminada, assim, luz, nada, lua, natural. Então deu pra ver, não é uma escuridão breu, assim, dá pra ir no banheiro tranquilo. Então, se eu acendesse a luz, eu ia fazer um escândalo, porque dói os olhos, né, na hora. Então, de madrugada, umas 3 da manhã, levantei, ele meio dormindo, fez xixi, faz xixi pra não fazer na cama. E ele fez xixi e desde daquele dia, assim, dezembro, na verdade, o mês de dezembro inteiro, eu levei ele fazendo xixizinho, todo santo dia, ele acordava sequinho. Exatamente, começou esse ano, 1º de janeiro, eu esqueci de levar ele no banheiro à noite, ele não pediu, não acordou, se eu não acordar ele não me chama. Eu esqueci e ele acordou sequinho. Legal. No outro dia eu esqueci de novo, ele acordou sequinho. Então vou deixar assim de propósito agora. E desde então não acordo mais à noite pra levar ele pra ir no banheiro de madrugada. Ele já acorda sequinho. Eu ainda reduzo o líquido à noite, assim, depois das 7h30, 8 horas já reduzi o líquido pra ele tomar. Não toma mais suco, a água quando ele pede eu dou, mas é bem pouquinho. Vou reduzindo, eu falo, não toma muito pra não fazer xixi na cama. Daí ele fica ciente, ele fica até assustado. Ele chora quando faz xixi na cama, ele se sente mal. Então agora tá super certo, faz tempo que ele não faz xixi no chão, na cama. Quando vaza, assim, quando vaza o xixi, é porque ele tá muito apertado e enroscou a cueca, ele não consegue tirar, daí ele tá muito apertado e ele faz xixi no chão. Mas é raro quando isso acontece, mas acontece. Então eu peço pra ele sempre não ficar tão apertado, eu peço pra ele antes, ele tá me ouvindo, né, aos poucos. Enquanto ele fazia xixi sentado, ele ficou até novembro fazendo xixi sentado, todo santo dia. Porque eu comprei um mictório de criança pequenininho, em forma de sapo, comprei no site AliExpress, eu vou botar o site aqui, a foto do sapo. Então é um mictório em forma de sapo bem legal, eu pendurei na parede, né, do tamanho, da altura dele, já que ele pode segurar o pintinho, e desde então ele faz xixi agora em pé. Então aquilo lá foi pra incentivar ele a fazer xixi em pé, porque ele não tava conseguindo, ele nem segurava quando ele fazia, ele às vezes nem segurava o pipizinho, né. Então agora ele sabe certinho, balança, segura. O problema do sapo é porque ele não tem ralo pra ir o xixi, a gente tem que ficar lavando toda vez que ele faz xixi. Mas não tem problema, eu pego, lavo, beleza. Quanto ao cocô, ele pede, só que eu sempre tenho que levar ele, porque o meu vaso é meio alto pra ele subir sozinho. Então eu boto ele, já pede pra mim sair do banheiro, que agora ele quer fazer sozinho, ele faz sozinho, me chama pra mim limpar ele. Tô tentando ensinar ele a se limpar, claro, com supervisão, porque ele não vai saber limpar certinho, mas já tô começando a botar isso na cabeça dele também. Então o desfraude do Dudu foi mesmo em uma semana, que ele só vazava em uma semana, depois o resto ele aprendeu certinho. E agora ele tá super na prática, ele pede, faz. Quanto a, tipo, passeios, assim, já aqui no shopping, sei lá, quando vai sair na casa de alguém, o que tu fez? Gente, eu não me preocupei com isso não, sabe? Quando eu tô desfraudando, eu até esqueci. Naquela semana eu evitei sair de shopping, essas coisas. Eu só fui na casa da minha sogra, como avisei, que ele viu o priminho lá, que foi uma benção. Então, mas pra lugares assim, uma loja, supermercado, eu não levei ele naquele desfraude de uma semana. Depois que eu vi que ele conseguia pedir, eu comecei a levar ele, mas foi tipo uma semana, 10 dias no máximo.
Ele ficou sem, digamos, ir pra algum lugar assim público que ele possa fazer xixi no chão. Então, aí na rua, assim, às vezes quando a gente tava indo na padaria, uma vez ele pediu, mãe, xixi. Ele tava ainda meio que um mês, um pouquinho assim. Ah, eu peguei, tirei, botei ele no cantinho, fez xixi, beleza, menino, né, bem rapidinho. Daí agora ele sabe o que pode fazer. No carro, ele nunca pediu pra fazer xixi no carro, mas se ele pedisse, a gente ia parar e fazer xixi, né, fazer o quê? Então com ele foi tranquilo, eu pensei que ia ser mais demorado, mais difícil, complicado, todo mundo fala. Foi assim, não foi a primeira vez que eu tentei o desfraude com ele. Eu já tinha tentado uma vez antes, quando ele tinha completado 2 aninhos certinho. Eu tentei o desfraude, não deu, ele não entendeu, não sabia, não quis saber e começou a trancar o cocô. Então eu preferi esperar um pouco e fazer agora, né? Então acho que é mais ter paciência, gente. Ai, gente, tá tão difícil desfraudar. Mas é que a gente é assim, eu também. Em uma semana eu tava querendo desistir, mas ele sempre usou fralda e é outra fase. Então acho que a gente tem que ter uma paciência de começar. Ai, calma, ele vai, é uma fase, ele vai sair da fralda. Então ele vai errar, vai, óbvio. Eu evitei brigar com ele, tinha hora que dava vontade, ai, Guri, de novo, acabei de avisar, tipo, ele fazia, eu avisava 1 minuto antes, eu avisei, quer fazer xixi? Ele, não, ele vai lá e fazia xixi no chão. Ai, isso me deixava louca, louca. Mas é assim, ele tá aprendendo, ele não conseguia segurar, vai dar raiva, vai, mas eu evitei brigar, não briguei, eu expliquei, falei nos olhinhos dele assim, Dudu, quando tiver vontade de fazer xixi, avisa a mamãe, mamãe, xixi, cantava musiquinha, fiz de tudo, gente. Mas é complicado, aquela semaninha, então é só ter paciência. É isso, meninas, eu vou fazer outro videozinho agora pra vocês. Na verdade, eu vou tentar fazer 3 videozinhos e botar na sequência aí. Obrigadão!